Nós temos hoje a oportunidade de terminar aquela sequência que viemos estudando até aqui, a respeito da nossa ansiedade, o nosso desejo de termos uma família saudável. E buscando na Escritura exatamente o que a Palavra de Deus nos fala a respeito de família e a respeito de alguns atos que nós devemos ter durante as fases da nossa vida familiar. Eu sei que fazer 5 estudos a respeito desse tema tão vasto é muito pouco. É extremamente pouco, porque a gente poderia trabalhar cada uma desses pedaços que foram ditos separadamente. Mas a proposta é dar à igreja, aos irmãos, uma orientação para que vocês possam estudar, para que vocês possam pensar e possam orar e desenvolver isso na prática dentro do contexto familiar. Nós temos visto, irmãos, que vivemos um tempo onde as famílias são caracterizadas por serem famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é aquela que não funciona direito. Ou seja, que capenga, que aquilo que deveria funcionar não funciona. É mais ou menos aquele aparelho elétrico que começa a dar defeito, você precisa dar um tapa nele para ele de repente voltar a funcionar, não é? Ou você precisa arrumar um fio que está desencapado e de hora que você arruma ele dá um curto e você fala, a coisa é muito mais séria do que só o fiozinho desencapado. O disfuncional é aquele que dá sinais de que não está funcionando bem. Normalmente, fazendo a analogia, um aparelho como esse, ele fica disfuncional depois de um tempo. Depois de um tempo ele começa a se desgastar, ele começa a perder a viscosidade do óleo, ele começa a perder a dificuldade entre as engrenagens, porque os dentes começam a corroer, começa com o tempo a perder suas qualidades melhores do que aquelas que você encontrou quando tudo começou. Quando você ligou e não tinha nenhum barulhinho de funcionamento. Agora tudo faz barulho. É só você pensar num ar-condicionado usado. Não é? Mas, interessante que na linguagem bíblica, quando nós falamos de família, nós falamos de uma situação completamente diferente dessa. A ideia é que nós já somos disfuncionais por natureza, por causa do pecado. E quando Cristo entra na nossa vida, e entra dentro do nosso lar, é o contrário que Deus vai fazer, Ele vai consertar. A tendência que deveria existir num lar cristão, é que ele pudesse cada vez mais funcionar de maneira funcional. Funcionar de maneira legal, adequada. Um lar ser cada vez mais maduro, ser cada vez mais perfeito, cada vez mais parecido com o propósito de um lar cristão segundo a palavra de Deus. Vem a diferença? Mas as pessoas dizem, não, com o tempo a gente vai se desgastando. Com o tempo a gente vai perdendo o sentimento. A gente vai perdendo motivação. Com o tempo a gente vai perdendo, e a Escritura fala exatamente o contrário. Com o tempo nós temos que ir aperfeiçoando, melhorando, colocando mais viscosidade, aperfeiçoando os nossos toques, os nossos relacionamentos, as nossas esperanças, as nossas alegrias. E a pergunta é, por que não ocorre desse jeito? Por que a gente fica funcionando como se fosse um aparelho velho? Ao invés de sermos aquele que está sendo cada vez se tornando mais novo. E é por isso que a linguagem bíblica fala de novidade de vida. Conseguem perceber a diferença? Mas não é assim que as pessoas pensam. Elas pensam exatamente como um aparelho, como um ar-condicionado, que vai piorando e se tornando barulhento, sujo,
e cada vez mais comprometido até o ponto de você pensar, eu acho que eu vou jogar fora. Eu vou arrumar outro. Eu vou, quem sabe, ter novas expectativas e novas experiências. Eu confesso que, olhando a Escritura, eu não encontro em lugar nenhum esse tipo de argumento, esse tipo de orientação. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina algo que nos traz muita expectativa positiva, para que sejamos bem melhores amanhã do que somos hoje. Se isso não acontece, certamente não é por causa dos princípios de Deus, porque eles funcionam. Certamente isso tudo acontece por causa daqueles que não vivenciam o princípio de Deus. Ok? Então vamos lá. Nós vimos anteriormente, eu queria pedir para desligar esse ar-condicionado aqui, por favor. Senão minha voz não chega ao final hoje. Ok, nós vimos Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, onde o texto fala a respeito do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, do verso 18 ao verso 21. É um texto muito objetivo, e ele diz, 3, 18 a 21, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Observem que o texto fala para cada membro da família, ou tipo de membro da família, dando orientações simples, mas plenamente eficazes no relacionamento interpessoal e de crescimento da família. Onde isso tem que ser vivido? Em todas as etapas da família. E é exatamente isso que nós vimos, algumas etapas ou fases de uma família. Primeiro nós vimos que uma família começa com um casal, pode passar. Depois chega a criança e tudo muda, e nós vimos as características desse momento. Depois as crianças começam na escola e serem influenciadas além daquilo que é a influência do papai e da mamãe. E aí uma luta seríssima começa a existir. Depois na quarta fase, é a fase da adolescência, que nós chamamos de tumulto, onde eles já têm um certo conteúdo, mas eles estão muito longe do entendimento do que significa realmente a vida, no sentido mais profundo, no sentido prático, mas ao mesmo tempo eles estão numa fase de cobranças, de decisões, e vimos que isso ocorre cada vez mais cedo, e eles ficam extremamente confusos, e nós precisamos saber como tratá-los, e depois eles vão crescendo até que eles saem de casa, e o ninho volta a ficar vazio, só o papai e a mamãe. E aí nós vemos as crises existentes nesse período, as dificuldades daqueles casais que não se preparam para viver só os dois, e depois vem os netos, e vimos que é um grande desafio. À luz disso, nós tratamos sobre características que uma família tem que ter, dentro de cada uma dessas etapas. Seja ela a primeira, seja ela a última, todas as famílias ou todos os momentos de uma família saudável tem que ter esses elementos. Pode passar. Nós vimos alguns desses elementos e chegamos até o 6. Hoje nós vamos falar sobre o último. Nós vimos que dentro de uma família tem que haver amor, disciplina, consistência, exemplo, transparência, hierarquia familiar clara, ou seja, cada um tem que saber quem ele é, marido tem que saber quem ele é, esposa tem que saber quem ela é, filhos tem que saber quem eles são, e os agregados também. Nós falamos sobre agregados. Muitas famílias têm estes agregados. Nós precisamos de uma comunicação clara,
ou seja, aprender a dar oportunidade a todos para falarem, se comunicarem, mas ao mesmo tempo se dispor a compreender um ao outro, a honrar um ao outro e a buscar uma verdade. E nós vimos que esse é um desafio e eu trouxe algumas orientações práticas claras para os amados irmãos. Se você quer ver todas essas coisas que foram ditas antes, assistam as outras mensagens, elas estão todas no YouTube da igreja. Hoje nós vamos falar sobre regras familiares. Não só regras familiares, mas regras familiares claras. Bem claras. E sem sombra de dúvida, num lar cristão, as regras familiares, elas devem estar sempre pautadas na palavra de Deus, porque ali é que nós vemos essas regras reveladas por Deus para nos orientar. E quando a gente fala a respeito desse assunto, tantas coisas vêm na nossa mente, mas ao mesmo tempo tanta confusão. E é sobre isso que nós vamos tratar agora. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque temos esse privilégio de, como igreja, nos reunirmos, nos assentarmos para estudar a Tua Palavra, para abrirmos a Tua Palavra com desentendimento e pedimos que o Teu Espírito esteja trazendo clareza no entendimento da Tua Palavra, que ela entre dentro da nossa mente, que ela seja compreensível ao ponto de se tornar desafio para nós e prática diária. Ó Deus, nossas famílias precisam se tornar completamente famílias funcionais, famílias adequadas, famílias que aparentam a fé, a alegria e a adoração e a esperança em Deus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos deu família. Dê-nos a consciência desse valor, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que as nossas atitudes, elas são fruto da nossa crença. Aquilo que nós cremos define aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Eu posso chamar isso de ética. A ética é fruto daquilo que eu aceito como um princípio adequado. Se eu não concordo com o princípio, eu saio fora daquilo. Mas se eu entendo que aquele princípio, ou aquele conjunto de princípios é o adequado, eu tenho que viver dentro dele. Caso contrário, eu estou sendo antiético, ou estou sendo contra as regras. Por isso que o ato de um cristão, ele tem que ser fruto da crença do cristão. Tem que ter conteúdo, tem que ter embasamento. Caso contrário, essa incoerência trará vários problemas, tanto individuais quanto relacionais. E eu creio que aqui é a base da regra familiar não clara e não adequada, que tem gerado nas famílias uma vida descontrolada. As pessoas fazendo cada um o que quer. Hoje nós vemos filhos desonrando os pais com uma facilidade fantástica, onde as regras da família são desconsideradas com facilidade. Eu coloco condições, mas depois as condições são deixadas de lado. Até que ponto isso é possível? E até que ponto isso não é possível? Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso de número 15, ele diz: estas mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está tratando aqui, no verso 14 e 15, é falando da lei de Deus que foi colocada no coração de todo homem. Independente dele ser cristão ou não, o homem tem um código de coisas que ele deve e que ele não deve fazer. Lá no fundo, ele sabe quando ele está errando.
Por mais que ele tente burlar sua consciência, a sua consciência o acusa. Por quê? Porque Deus diz que coloca esses princípios dentro da essência do homem, que aqui é tratado como coração. Não pense que um pecador constante, que gosta do pecado, que tem certo prazer no pecado, lá no fundo ele não sabe o quanto aquilo é errado. Aquilo consome, aquilo destrói por dentro. Por quê? Porque Deus colocou a norma da lei dele, que vai acusá-lo e vai defendê-lo diante dos atos dele. Então, na medida em que nós conhecemos as verdades de Deus, elas devem se tornar nossas regras pessoais, nossas regras relacionais ou interpessoais, e a principal destas relações interpessoais é a família. Como é que nós vivemos como família? A família, ela tem que ser aquele local onde deve existir troca de opiniões, onde a palavra final deve ser sempre baseada na palavra de Deus. Mas eu tenho que estar disposto a tratar sobre os assuntos e ter embasamento sobre isso. Numa família saudável, até mesmo as regras, elas podem ser questionadas, elas podem ser flexíveis, discutíveis e podem ser mudadas, conquanto elas não afetem o princípio das regras que não podem ser mudadas, que está registrado na palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo: regra familiar e regra bíblica. Regra familiar: filho, obedecei os vossos pais. Isso é regra bíblica? É bíblica. Regra da família: vai dormir às 9 horas da noite todo dia. Isso é regra familiar? Por que um filho deve ir dormir às 9 horas da noite? Por quê? Porque está baseado numa regra que coloca os pais como aqueles que gerenciam a vida dos filhos enquanto são necessitados desse gerenciamento, eles ainda não têm maturidade. Essa regra pode mudar? Pode. De repente passa de 9 para 10, passa de 10 para as 11, e aí ele vai para o cursinho e ele tem que girar à noite para fazer o vestibular. Observe bem que as regras, elas podem ser flexíveis, as regras da casa, mas elas não devem afetar a regra bíblica, clara. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter um esforço para examinar e reexaminar continuamente as regras da família. Pode voltar no anterior. Ok. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um esforço para examinar essas coisas. E Deus é quem providencia, como eu lhes disse, a regra e as coloca nos nossos corações para que possamos nos alegrar nele. Ok. Observem bem Hebreus capítulo 8, verso 10. Olha só o que nós encontramos aqui, dizendo a respeito da aliança de Deus. 8:10 de Hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também serão, sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso aqui é promessa, gente. Deus está dizendo, olha, aqueles que fazem parte da minha família, é o povo de Deus, eu cuido deles e eu vou imprimir na mente deles a minha lei. A ideia aqui de imprimir é aquela mesma, de colocar ali de maneira fixa. Mas o texto diz que ele vai colocar também no coração, na essência do indivíduo. Isso para que eles sejam o seu povo e Deus seja o seu Deus. Capítulo 10, verso 16, também de Hebreus.
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Queridos, existe um propósito de Deus fazendo isso. Ele está levando aos seus filhos. A relação da igreja com Deus é de pai. Ó Pai que estás nos céus, santifica. Opa! Não foi assim que Jesus disse que eu deveria orar? Lembrando que Deus é Pai. E que Ele é que conduz. E eu até dependo dEle nas coisas necessárias e básicas. Dá o pão de cada dia. As coisas materiais, físicas do dia a dia. Mas também esteja tratando a mim mesmo, os meus relacionamentos com o Senhor e comigo mesmo e com as pessoas. Perdoa. Adore. São princípios. O Pai sempre vai nos ensinar o que fazer para que vivamos nessa relação pai-filhos. E são exatamente esses os exemplos que nos levam a aprender a sermos pais dos nossos filhos e filhos dos nossos pais. Nós precisamos compreender que nessa relação existe aquele que é pai e existe aquele que é filho, e responsabilidade de cada um deles. O pai é aquele que imprime as regras. O filho é aquele que aceita, compreende e as vivencia. E isso não é para que haja rebelião ou sensação de ruindade no coração, mas o texto diz, olha, na relação nossa com Deus, é para que a gente veja Ele como o nosso Pai, e Ele veja nós como seu povo, trazendo isso para uma relação familiar. Tem um livro em inglês, ele não tem em português, que são 21 regras nesta casa, ensinando o básico do bom comportamento. Essa é a tradução do livro. The Original 21 Rules of the House. É muito interessante porque Greg Harris, junto com seu filho, eles produzem esse livro. Mas estas eram as regras que o filho já vivenciava dentro de casa com seu pai. E aí eles juntos fazem o livro, o pastor e o outro também pastor, o filho também pastor. Quando Greg Harris estava propondo esse livro, ele tinha uma intenção boa, ele tinha a intenção de trazer uma orientação de regras claras, necessárias para uma família. E ele diz assim, as 21 regras dessa casa listadas, cobrem praticamente todas as situações comuns às crianças e adolescentes. Elas foram criadas há mais de 30 anos para ajudar a mim e a minha esposa a sermos mais consistentes naquilo que cobramos de nossos filhos como membros da nossa família cristã. Observa bem, eles gastaram tempo produzindo uma lista do que eles deveriam orientar os seus filhos. E eles deveriam entender isso. É tão fácil permitir que os nossos humores mudem os limites do que nós toleramos de um dia para outro. Está dizendo, olha, dependendo de como nós estamos, nós acabamos mudando o limite. Não é? Em muitas casas, a única verdadeira regra é ficar fora do caminho do papai e da mamãe quando eles estiverem de mau humor. Ou seja, o menino e a menina sabem que papai, quando está de mau humor, está com raiva, está chateado, está angustiado, você olha para a cara dele e fala assim, hoje eu tenho que ficar quietinho, que senão eu levo burdoada. Então, algumas crianças, elas entendem mais ou menos assim, elas são sabichonas, eu já falei sobre isso, nas fases, né?
Caso contrário, quando eles estão de bom humor, as crianças podem ficar impunes com quase qualquer coisa. Ou quando eles estão de boa, a gente pode fazer quase de tudo se a gente não errar quando eles estiverem de mau humor. A meta do uso das 21 regras é esclarecer o que é agradável e desagradável aos pais, independentemente dos seus humores, e administrar disciplina sem ira, e apenas em resposta ao desafio voluntário da criança àquilo que ela sabe ser o certo. Ou seja, quando eu coloco o que é o certo, para a criança se torna, ou qualquer pessoa se torna o desafio. E quando o certo não é feito, eu não preciso ficar com raiva para disciplinar. Ela é clara, e a criança não precisa ficar com raiva porque está sendo disciplinada. Isso é bem lógico, vocês concordam comigo? Aí você pode falar, mas eles fizeram 21 regras, pastor, é muita regra. Eu vou mostrar para vocês que não são tantas regras assim, mas são regras bem interessantes. Isso aqui é da cabeça dele, eu só estou trazendo para vocês porque eu achei muito interessante. Olha só, primeira regra, nós obedecemos a Deus. Boa regra. Segunda regra, nós amamos e honramos uns aos outros e oramos uns pelos outros. Amamos e oramos uns pelos outros, ou mutualidade no amor e mutualidade na oração. Dentro de casa. Olha só que desafio fabuloso. Como é que a gente faz isso acontecer, hein? Como é que a gente ensina filhos a amarem uns aos outros, respeitando uns aos outros e orando uns pelos outros? A gente tem que fazer isso com eles, não tem? Terceiro, nós falamos a verdade. Nós contamos a verdade. Ou seja, a verdade é princípio fundamental dentro do lar. A ausência de verdade gera desconfiança quando uma das mentiras é conhecida. Nós colocamos os interesses da família à frente dos nossos. Isso é humildade. O coletivo, família, é mais importante do que eu, porque senão isso é egoísmo. Certo? Falando um tempo atrás sobre com uma família que estava vivendo uma situação muito difícil, e eles tiveram um filho que nasceu com problema de saúde. Desde o nascimento a criança demonstrou, e isso foi cada vez ficando mais claro, mais tempo, mais disposição, mais dinheiro, mais tudo na família em cima daquela criança. E o mais velho, que tinha nascido 2 anos antes, teve que se adaptar àquilo. Agora imagina uma criança se adaptando ao outro, ter toda a atenção, e ele ir ficando um pouco mais para trás. Tudo o outro tinha prioridade. Como é que você ensina um filho desse a colocar os interesses da família, que é cuidar bem daquele que é mais frágil, na frente dos meus próprios interesses? De repente eu gostaria de ter alguma coisa, por exemplo, uma oportunidade de brincar, uma oportunidade de ter pai ou mãe brincando comigo, e não pode. De ter um brinquedo, de ter atenção, sair comigo. Mas isso é importante. Quinto, nós falamos serena e respeitosamente uns aos outros. Olha só, que coisa fantástica. Vocês estão vendo princípios bíblicos aí? Falar serena e respeitosamente um com o outro. A Bíblia ensina isso? Longe de vós toda gritaria, malícia, maldade. Nós não magoamos uns aos outros com palavras ou ações indelicadas. Não existe tapa,
Não existe empurrão, não existe beliscão, puxão de cabelo, mordida. Vocês podem falar, quem tem filho pequeno aí sabe muito mais, tem muito mais coisa do que isso, não tem? Chute na canela, jogar sapato no outro, puxar a cadeira para cair no chão. Sentar no lugar do outro. Gente, é coisica, né? Mas vai subindo aí a idade, você pensa que muda? Vai ter filho adolescente, 2 filhos adolescentes para você ver. São egoístas do mesmo jeito. Eles brigam, tem hora que parece que são 2 crianças pequenas. É a pura verdade. Ensinar o filho que eu não posso falar palavrão, que o outro não pode, eu não posso ter atitude indelicada. Quando alguém precisa de correção, nós corrigimos com amor. Olha só que princípio. Quando precisa de correção, mas a correção deve existir quando existe regra. Você saiu da regra, então porque você saiu da regra, você precisa de correção. Eu não me dou bem com esse microfone, vocês já viram, né? Nós sempre perdoamos. Nossa, essa palavra sempre junto com perdão é uma máxima de Cristo para o povo de Deus. E se existe um negocinho que tem que quebrar a gente de todo jeito para acontecer, é isso aqui. Esse é o momento em que nós estamos por cima da carne podre, né? E a gente fala, agora eu aceito ou não aceito essa coisinha, essa miséria. Se eu perdoar, ele pode voltar a ser normal, pode voltar a existir, mas se eu não perdoar, vai continuar sendo isso aí. É como se fosse uma punição. Em muitos momentos a ausência de perdão é punição. Quando alguém está triste, nós o confortamos, mas para isso tem que ter sensibilidade, para perceber quando o outro está triste. Cuidado com aqueles que usam a tristeza para manipular, tá? É cheio de gente assim, usa suas, entre aspas, depressão, porque depressão não é isso, para manipular os outros. E aí você fica o tempo inteiro adulando. Não é isso que o texto está falando. É quando alguém realmente, por algum motivo verdadeiro, está triste, você deve confortar. Cuidado com o manipulador. Quando alguém está contente, nós nos alegramos com ele. Olha que regra boa. É dia de festa, então vamos festejar. Hoje é dia dos pais, vamos festejar a vida do pai, vamos alegrar, vamos louvar. Mas não tenho mais meu pai, alegre, agradeça a Deus pelo que você teve. Quando temos alguma coisa agradável para compartilhar, nós compartilhamos. Ei, homem, acorda para isso. Homem é difícil falar, né? Mulher adora ouvir. Tem coisa boa, fala logo, ela vai ficar feliz pra caramba. Bom, mas é coisa tão pequenininha. Tem alguma coisa agradável para compartilhar? Nós compartilhamos. Quando temos trabalho para fazer, nós o fazemos sem reclamar. Hoje é seu dia de lavar prato. Ai, Senhor, que eu queria ser rico, eu queria ter alguém, eu queria não sei o que, eu não gostaria de, detesto pôr água nessa gordura, a mão nessa gordura, é o Zé murmurador. Lembra daquele que ficava murmurando um tempo inteiro no desenho? Era o Zé Buscapé. Nossa, eu detesto o Zé Buscapé, gente. Eu ria muito do Zé Buscapé, mas era uma das críticas mais perfeitas que tinha. Não era? Ele ficava no canto com um fiozinho de grama na boca, assim, velho, ficando, com o violão velho na mão, e a mulher falava, Zé,
E ele, já vem ela torrar a paciência. Nós temos uns filhos que são igual o Zé Buscapé. Acha que mãe e pai é o quê? Empregado deles. Eles ficam no videogame, no celular, e o resto cuida de tudo para ter até mesmo a água que ele vai beber na mão. Que cultura é essa? Você vai ver, se você criar seu filho desse jeito, que ele vai ser no final. Nós cuidamos bem de tudo aquilo que Deus nos deu. Isso é muito sério. É Deus que está nos dando. O que Deus nos dá? Tudo que temos. Então o que eu tenho que cuidar bem? De tudo que temos. O que tens tu que não foi recebido? Essa pergunta é de Paulo no texto. Tudo nós temos, veio de Deus. E eu tenho que cuidar muito bem como bom mordomo. Nós não geramos trabalho desnecessário para os outros. Isso se chama transferência. Tá? Eu passo para o outro aquilo que é responsabilidade para mim. Eu fico delegando para os outros. Faz para mim. Ou simplesmente digo, é você que tem que fazer. Ou eu começo a ter comportamento que traz comprometimento para o outro. Tem filho que dá trabalho para os pais. Não gere trabalho desnecessário para os seus pais. Também não gere trabalho desnecessário para os seus filhos. É tão triste quando a gente vê pais inconscientes, sem nexo, usar como os meninos dizem, não tem lógica. Um pai ficar dando trabalho para o filho, por comportamento não bíblico. Não posso fazer isso. Eu tenho que pensar nos meus atos. Se eu estou trazendo trabalho desnecessário para os outros, está errado. Tristeza para o outro. 15. Quando abrimos alguma coisa, nós a fechamos. Ai, Senhor, acontece isso na casa de vocês? Alguém abriu alguma coisa e não fechar? Não colocar na geladeira? E aí o requeijão estraga de fora da geladeira. Aí o que você tem que fazer com aquele potão de requeijão fedido? Jogar fora, né? Olha só que regrinha boba. Mas não é tão boba assim, né? Eu estou cuidando daquilo que eu ganhei. Quando tiramos alguma coisa do lugar, nós guardamos de volta. Eita lasqueira, hein? Isso aqui não é só para filho, não. Paizão, cuidado aí, hein? Eu conheço alguns que as mulheres reclamam deles. Guarda de volta. Quando ligamos alguma coisa, nós desligamos. Olha a energia. Filha, apaga a luz. Olha a energia. Desliga a televisão que você não está vendo. Pastor, mas que listinha é essa? Quando fazemos sujeira ou bagunça, nós limpamos ou arrumamos. Ai, Deus amado, você entra às vezes no quarto do filho e você fala, Deus tenha misericórdia, que ninho de rato é esse? 50 mil coisas em cima da cama e no chão. Roupa no chão. Você fala, o que é isso? Que lugar é esse? E quando você faz isso na casa, passa pela casa, você sabe que aquele indivíduo passou pela casa, porque tudo foi ficando ali. Quando não sabemos o que fazer, nós devemos perguntar. O que eu tenho que fazer então? Me explica. Eu não sei o que fazer, como eu posso ajudar? E isso tem a ver com uma disposição. Esse negócio de disposição é muito interessante, porque ao estar disposto a fazer esse tipo de pergunta, eu tenho que estar disposto a ouvir a resposta, e se tiver que fazer alguma coisa,
fazer? Sair da minha zona de conforto. Toda vez que eu ligo para alguém e pergunto, e aí, posso te ajudar de alguma forma? E a pessoa diz, algum problema, às vezes nem fala qual é a forma, mas compartilha o problema, você fala, já sei. Penúltima, quando estamos fora de casa, nós agimos da mesma maneira como se estivéssemos em casa. Compromisso com os princípios que eu aprendi. Adolescente sofre com isso aqui, viu? Porque quando eles estão em tribo, em grupo é tribo. E quando faz um ulululu, o outro faz ululu também. Ele nunca fez isso na vida, mas como todo mundo está fazendo, ele faz de boa. Ele vai no rebanho, certo? E aí ele pode quebrar princípios que a vida inteira o manteve sem fazer aquilo que ele não deveria fazer. Última, quando desobedecemos ou esquecemos qualquer das 21 regras, olha só, quando desobedecemos ou esquecemos quaisquer das 21 regras desta casa, nós aceitamos a disciplina e a admoestação do Senhor. Eu reconheço que errei, é só isso. E aquele que erra precisa de disciplina. Para quem é essa lista? Para qual membro da família? Para todos. É regra da família. Esse negócio de abrir e fechar, tirou do lugar, coloca no lugar, isso é regra da família. Mas você observa que nas regras da família existem valores. A regra de uma família familiar, existem valores de respeito, de honra, de carinho, de amor, de cumplicidade. Estou feliz com, estou triste com. Sensibilidade, disposição. A gente percebe todas essas coisas, e se você for olhar bem, cada uma delas tem alguma relação com o que a Escritura me ensina. Mas são regras da casa, e algumas delas podem ter uma mudadazinha ali. Eu posso aumentar, eu posso diminuir, mas o princípio dela não muda. Aí você pode me perguntar, pastor, como é que a gente vai viver isso dentro de casa? Como é que eu vou fazer isso acontecer dentro de casa? Eu creio que existem muitas coisas que poderiam ser ditas. Eu vou trazer para você só 5 sugestões, né? Eu sou cheio de ponto, né? Cheio de ideiazinhas. Mas vamos lá. 5 maneiras de colocar sua família centrada em Cristo e em sua verdade. Primeira coisa, as pessoas precisam saber que tem regras. Concorda comigo? Mas por que eu estou levando burdoada? Eu nem sei por que eu estou levando essa chamada, essa admoestação. Não, porque você não podia ter feito. Como assim? Eu não sabia que eu não podia ter feito isso. Para mim tudo bem, todo mundo faz. Seu filho fala isso, não fala? Todo mundo faz. Todo mundo tem. Todo mundo, e que todo mundo, carinha, que é sua casa, e você não é todo mundo, e nós também não somos. Então, regra, ela precisa ser clara. Então, pense nessas regras, quem sabe você pode copiar isso aqui, e melhorar isso para a sua casa. Mas eu vou lhes dar uma lista mais enxuta, mas eu creio que é bem eficaz. Primeira, estudar a palavra de Deus em família. Estudar a palavra de Deus em família. E dessa forma você vai ensinar valores bíblicos aos membros da família. Ouviram o que eu falei? Estudar a palavra de Deus em família. E quando você faz isso, você ensina valores bíblicos
para todos os membros da família. Isso é tão básico na vida de um cristão, tão fundamental, que eu acho tão lógico que às vezes quando eu falo isso parece que eu estou chovendo molhado. Mas ao mesmo tempo, eu fico com aquela sensação de que não estou chovendo molhado. Sabe por quê? Porque quando eu vou conversar com as pessoas e eu faço a pergunta básica, fundamental: vocês estudam a Bíblia? Aquelas famílias que estão em crise profunda, aquelas famílias cristãs onde ninguém se entende. E aí eu vou conversar com eles e eu pergunto: onde está a palavra de Deus no meio de vocês? Que hora que ela entra? Onde vocês buscam respostas? Quanto tempo vocês gastam para isso? Qual é a importância da Escritura no meio de vocês, a ponto de levá-los a ter uma disposição de gastar tempo nela, na verdade de Deus? Isso é uma questão de consciência, que gera atitude, que gera disposição e atitude. Estava ouvindo uma senhora falar essa semana algo para outras amigas, e ela estava dizendo: olha, quando o meu marido se converteu, eu falei: opa, louvado seja Deus. É maravilhoso ouvir essa expressão, né? Ela já era crente. Quando o meu marido se converteu, aconteceu uma mudança lá em casa. Eu falei: qual foi a mudança? Ela diz: olha, eu é que coordenava a coisa da Bíblia, né? Então eu chamava para ler, eles até vinham, aquela coisa toda, mas não existia aquele clima que deveria ter, ou aquele interesse, ou aquela disposição, era diferente. Mas quando meu marido se converteu, e ele começou a chamar a família para a leitura bíblica, mudou. Meus filhos começaram a parar de fazer tudo que estavam fazendo, e fazer a leitura bíblica junto, e se interessar, e rabiscar na Bíblia deles, e fazer pergunta depois, o que significava aquilo que não tinha entendido direito. Mas isso aconteceu depois que o meu marido se converteu, e ele assumiu a responsabilidade dele como sacerdote do lar, não é? E eu creio que muito desse estudar a palavra de Deus em família, principalmente em famílias problemáticas, é algo que tem que brotar no coração dos maridos, que são os líderes e os sacerdotes dentro dos seus lares. Não transfira isso para suas esposas, porque elas precisam ser pastoreadas por vocês através da Escritura, para que juntos vocês possam compreender os valores bíblicos que geram os princípios bíblicos, ou as regras. Vai ficar extremamente mais fácil quando o seu filho entender biblicamente que aquilo é que é o certo, e ele vai dizer: E aí você faz aquela aplicação do texto bíblico e diz: olha, o que Deus quer aqui é inteireza de coração, não é só da boca para fora. Fala o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, como disse o jovem rico. E Jesus sabia quem era aquele homem. Vai lá, obedece todos os mandamentos. Ele chega e diz: já obedeci tudo. Vai ser arrogante assim lá longe. Não tem nenhum que consegue obedecer todos os mandamentos. E ele tenta ludibriar quem? Deus, que conhece o coração dele. Aí Jesus chega nele e diz: então faz o seguinte, seu coração é esse? Inteiro? Inteiro para Deus? Acho que não, acho que você tem um Deus aí dentro do seu coração. Sua riqueza vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta e me segue. Magoei. Foi embora, e diz a Escritura, porque ele era homem de muitas posses, ele foi embora com Deus dele. Jesus ensina-nos que existe um princípio aí, você pode aplicar esse princípio na vida do seu filho. A gente não troca nada por Deus, nem as coisas que a gente mais gosta, a gente não coloca na frente de Deus. Deus é mais importante. É por isso que às vezes
até perder a vida por amor a Cristo, foi algo que aconteceu na vida de muitos homens. Olha o apóstolo Paulo. Olha a aplicação da palavra, dos princípios e os valores bíblicos na vida dos seus filhos. E eles vão entender que na hora que ele é confrontado com o amiguinho dele, com o amigão dele, que é adolescente, com o jovem, e é dada uma oportunidade de algo que não é lícito, não é bom, não é justo, não honra a Deus, ele diz: eu não vou fazer isso, por quê? Porque meu coração, antes de tudo, tem o Senhor, e eu não vou mudar o Senhor do meu coração. Onde ele aprendeu isso? No estudo da palavra de Deus em família. Pastor, tem outro jeito? Não, isso é principal e o primordial é isso. Segundo, orar pela família e com a família. Pai, sabe que dia que você vai parar de orar pelos seus filhos? Nunca. E depois ainda vai ter neto. E se Deus abençoar, uns bisnetinhos. Tataraneto, não sei. Mas já pensou? Você vai ter essa responsabilidade sempre. Você tem um filho, você assumiu uma responsabilidade de ter um filho. Esse filho vai ser alvo das suas orações, das suas súplicas diante de Deus sempre. Para que esse filho continue sendo fiel a Deus. Se não é fiel a Deus, e que ele possa conhecer a Deus. Se ele conhece a Deus, tem sido fiel, que Deus suporte-o, abençoe e o use dentro do corpo de Cristo e fora do corpo de Cristo. E qualquer situação, é um devasso que está lá no mundo caído, perdido, até mesmo deixou você para lá e diz: não quero nem saber do Senhor, meu pai, minha mãe. Você coloca o seu joelho no chão e peça para Deus ter misericórdia dele e agir na vida dele como Deus pode agir. E como Deus quiser agir, mas traga esse filho de volta para Cristo. Isso é ato de um cristão, que é pai e que é mãe. A oração, está rindo ou chorando? Ah, ótimo. Beleza, ele gostou. Esse menino é ótimo. Essa ideia de orar por alguém é muito importante. Eu confesso que eu não sei que expressão que eu vou usar, me deprimo. É errada essa expressão, mas eu me deprimo quando eu falo de oração às vezes na igreja. Confesso. Porque eu estou falando de orar por alguém e pela família. E quando eu penso na igreja como família, eu vejo quanto a igreja como instituição, como família de Deus, que essa é uma linguagem bíblica, nós somos irmãos e temos um só Deus e Pai, e temos um só Espírito. Efésios, Filipenses. E a Escritura ensina que nós devemos cuidar uns dos outros, e a Escritura vai nos ensinar a orar uns pelos outros, pela família. E a gente viu uma reunião de oração completamente esvaziada. Essa ideia de orar por e com significa orar pelas pessoas, mas estar com elas para fazer isso. Comungar com elas, compartilhar com elas esse momento de intimidade com Deus. Eu preciso ensinar isso dentro de casa para os meus filhos. Mas eu preciso fazer isso no corpo de Cristo, que é família, é o exemplo para nós, para dentro de casa. Mas eu não faço, e depois eu quero fazer com os meus filhos, e quero que eles tenham uma ligação com isso. Eles não vão ter. Eles não vão discernir isso, e eles vão ser como você, eles não vão participar das reuniões de oração da igreja, como família, e nem vão saber quantas pessoas estão necessitadas de oração. E necessitado não é só gente doente fisicamente, necessitado tem a ver com tudo, também doente fisicamente.
Se nós não nos reunirmos como igreja para orarmos por nós, para sermos uma igreja saudável, feliz, dedicada, que ama, que cumpre o seu propósito de proclamadora do Evangelho, que pede ao Senhor para abrir portas, para que possamos entrar e proclamar o Evangelho, andando, caminhando, entrando na casa dos nossos amigos, vendo e sendo sensíveis às oportunidades que Deus dá. Queridos, isso é o básico. Uma igreja que é uma família, sem oração, ela é manca. Quando eu olho para a igreja da Coreia e vejo aquelas pessoas por volta de 4:30 da manhã chegando na igreja e enchendo o templo. Aí você fala, mas encher um templo, 300 pessoas? Não, querido, 30.000 pessoas. Para uma reuniãozinha de oração da manhã. Aí você entende o que aconteceu na Coreia. O maior avivamento contemporâneo. Tem a maior igreja presbiteriana de todo lugar, tem a maior igreja da Assembleia de Deus de todos os lugares, e é o povo que mais ora. E aí eu quero essa espiritualidade dentro da minha casa. Eu quero esse comprometimento com as pessoas, e eu não vivo isso. É inconsistente. Eu tenho que orar pelos meus filhos. Eu tenho que orar pela minha família, eu tenho que orar pelos meus irmãos na fé, eu tenho que orar pela igreja como corpo de Cristo. Nós estamos prestes a uma eleição, está estranha, cheia de coisas absurdas acontecendo por aí, e a Escritura diz que nós temos que orar, e vai chegar o tempo em que como igreja nós vamos ter que parar aqui para orar pelo país e pela eleição. O que vocês acham disso? Eu estou falando de fazer política não, irmãos. Estou falando de fazer o papel cristão, de orar pela nossa nação, como família, no meio de um contexto, de um país. Então, é nesse sentido que eu fico meio, eu falei a expressão deprimido, né? Entristecido, quando eu vejo que a igreja não tem tanto compromisso de orar com e pela família. Terceiro, destacar a importância da família no corpo de Cristo. Destacar a importância da família no corpo de Cristo. Qual família? A minha família. Vou dizer um negócio para você: se você não ensinar para o seu filho como é bom e agradável viver unidos os irmãos, Salmo 133, 1, ele não vai viver isso. Se você não ensinar para o seu filho a importância da família, estar dentro do contexto da igreja, servindo e adorando ao Senhor com outras famílias, porque essa é a base da igreja, famílias juntas, nós vamos ter problemas. Não é incomum os meninos, as meninas chegarem na adolescência e não quererem ir mais na igreja, porque elas não compreenderam a importância da família dentro do corpo de Cristo, de estarmos juntos como família dentro do corpo de Cristo. E eles começam a se rebelar, porque eles estão achando mais importante outras coisas, porque eles perderam a noção de família e de família de sangue e de família da fé. Eles estão quebrando família em 2 níveis. Nós servimos a Deus juntos, dentro de casa, no corpo de Cristo, e onde quer que Deus nos mande como família, sermos vistos como povo de Deus. A palavra é importante, mostrar os valores através da palavra. A oração é fundamental.
e mostrar que o corpo de Cristo faz parte da nossa história, da nossa vida e da nossa responsabilidade. Me mostra na Escritura linguagem onde família não está em primeiro plano. Se você for olhar lá no início, a criação é família. E depois todo o propósito de Deus se dá através de famílias. E a descendência da mulher foi de famílias. E aí a igreja no Novo Testamento começa onde? Através de casas, de famílias ajuntadas. E o que é a igreja? O ajuntamento de famílias. Hoje a gente tem percebido que isso tem mudado. A igreja tem sido mais um ajuntamento de pessoas e não de famílias. Só eu sou crente na minha casa. Alguém diz isso. E isso aponta para uma disfuncionalidade de um princípio bíblico. Você tem orado pela conversão da sua família? Você tem sido exemplo de cristão dentro da sua casa? Você tem sido instrumento abençoador dentro da sua casa? Você tem levado graça para aqueles que moram com você? São coisas muito importantes e a gente precisa compreender, destacar a importância da família no corpo de Cristo. Porque quando isso está sendo perdido, 2 níveis de família estão sendo comprometidos. E esses jovens precisam compreender isso. Eu sei, pai, que você pode ter problemas com isso, isso não é fácil. Mas tem um negócio chamado joelho. E tem um negócio chamado valores, princípios. Continue nisso. 4. Ensinar a responsabilidade e valores mútuos. Opa, vou repetir. Eu até pensei se eu ia colocar isso de novo aqui, mas achei que eu deveria. Ensinar a responsabilidade e valores mútuos. Responsabilidades um com o outro e valores que eu e você devemos ter juntos. Nós valorizamos isso. Quem? Eu valorizo e você também. Por quê? Porque Deus mostrou que isso vem antes que isso. Isso é mais valor do que aquilo. Quando a gente fala de prioridade na vida do cristão, nós falamos de Deus em primeiro lugar, da família em segundo lugar, e o cônjuge vem em primeiro lugar, depois os filhos. Nós falamos do trabalho e depois nós falamos das atividades religiosas. Esse é o quadro de prioridades que a gente tem na vida. Quando a gente bloqueia ou compromete isso, eu vou trazer dificuldades para o restante da minha vida. Responsabilidades mútuas, eu cuido de você e você cuida de mim. Como isso se dá na prática? Cuidar em que área? A gente tem uma tendência de achar que um cuida mais do outro do que eu. Não é? Tipo, eu faço mais por você do que você faz por mim. Cuidado com isso, porque independente do que o outro faz, as suas responsabilidades têm que ser cumpridas para o seu bem, para o bem do outro, para a glória de Deus. Não use o padrão de quantidade, mas o padrão da responsabilidade. Eu sou porque eu sou, eu faço porque devo fazer, eu amo porque Deus me ensinou a amar, eu perdoo porque Deus me ensinou a perdoar, eu me desgasto porque Deus se desgastou por mim e disse que eu deveria fazer a mesma coisa. 5. Eu falei que era 5, né? É 6, são 6. 5. Evangelizar os filhos. Ai, Deus. Lembre-se, a igreja é o seu auxiliar na sua tarefa de conduzir o seu filho a conhecer a Cristo, amar a Cristo e servir a Cristo. Mas a responsabilidade de levar o seu filho a Cristo
é sua, papai e mamãe. É você que evangeliza o seu filho. Essa responsabilidade é sua. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A teus filhos. São os pais que devem ter essa responsabilidade. Ensina o seu filho a respeito do pecado dele, da necessidade de Cristo, do amor de Cristo por ele, o que Jesus Cristo fez para demonstrar esse amor, que é necessário ele crer em Jesus para que ele possa ser perdoado, e o coração dele deixe de ser preto e fique branco, vermelhinho. A igreja te ajuda, mas esse papel é seu, e você tem que fazer em casa. Evangelize o seu filho. Mas espera aí, qual a idade do filho que eu devo evangelizar? Qualquer idade. Peça sabedoria a Deus para dar ao seu filho aquilo que ele precisa: arrependimento e fé. Peça a Deus sabedoria para você ensinar isso ao seu filho. Sexto, aí é o último: disciplina bíblica. Eu não tinha como deixar isso de fora. Se existe regra, existe possibilidade de erro. Ok? Se existe regra, existe possibilidade de erro. Então, olha só o que a Escritura diz em Provérbios capítulo 29, verso 15. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ela não tem qualidades suficientes, habilidades, condição suficiente, ainda exercitada e compreendida, para que possa agir com sabedoria. Por isso que a Escritura diz que é a vara da correção que dá. A disciplina, ela nunca é destruidora, mas ela deve ser resgatadora. É um ato amoroso, que deve ser justo, na medida certa, a fim de que haja compreensão, haja arrependimento, e haja retorno à sensatez. Isso é disciplina. Para uma criança e para qualquer pessoa. Lembre-se disso. E esse é um elemento fundamental para que você possa ser uma família centrada, possa ser uma família centrada em Cristo, na palavra de Cristo, e possa ter regras claras, através da Escritura, da oração, do entendimento da importância da família no corpo de Cristo, através do ensino das responsabilidades e valores mútuos, através da evangelização dos nossos filhos e da disciplina, quando ela é ou se faz necessária. Que Deus, na sua graça, esteja nos concedendo condições de compreender o que é que isso significa para nós. Eu dei muitas orientações para a igreja nesses últimos domingos, e falei a respeito desse assunto. E se você deseja ter o esboço geral, volte, ouça uma por uma, e coloque aquelas coisas que são em destaque para a sua realidade, num papel. Comece a orar por isso e a agir. Eu creio que será de grande valia para nós, como famílias, e para nós como igreja e povo de Deus. Alguma pergunta? Não? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus,
Louvado, bendito, engrandecido seja o Senhor, Deus excelso. Ó Deus, nós exaltamos ao Senhor pela sua sabedoria, ao nos criar para vivermos como famílias, e ao nos resgatar pelo sangue de Cristo para vivermos como famílias cristãs, que cumpre o seu papel como povo do Senhor, através do conhecimento da tua palavra. Ó Deus, nestas semanas nós vimos tantas coisas importantes, desafiadoras, que geram em nós, ó Pai, expectativas. E eu peço que a tua igreja não fique parada, imóvel, mas que ela compreenda os ensinamentos, ó Deus, a fim de que eles possam trazer mudanças, transformações para o crescimento das famílias da igreja. Dê-nos também, ó Pai, sabedoria para vivermos como família da fé, como igreja do Senhor, e que os princípios, ó Pai, que são aplicáveis a nós como família da fé, que também possamos praticar para o nosso bem. Ó Deus, obrigado por esse dia tão especial que é Dia dos Pais. Abençoe os pais da tua igreja, Pai. Faça com que cada um deles tenha o discernimento do propósito do Senhor para as suas vidas como pais. Que haja nos seus corações amor pelos seus filhos e dedicação por eles. E a nós, ó Pai, que temos pais, que o Senhor nos dê sabedoria para honrá-los, respeitá-los, para amá-los como convém também. Louvado, Pai, engrandecido seja o teu nome, hoje e eternamente. Em nome de Jesus nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.